Os nossos filhos são um presente de Deus, são um presente especial de Deus, são presentes maravilhosos de Deus. Eu gostaria que você iniciasse agora dizendo para mim que você ama os seus filhos. Escreva nos seus comentários: eu amo os meus filhos. Sabe, querido, existem momentos de conflito de gerações dentro de nossas famílias, onde nós entramos por um caminho que nunca deveríamos entrar, o caminho do entendimento de que não há amor pelos nossos filhos. Diga hoje, comece hoje essa tarde dizendo: eu amo os meus filhos. Se você tem um filho, eu amo o meu filho. Se você tem netos, escreva: eu amo os meus netos. Sabe, queridos, o que nos diferencia religiosamente de qualquer outro grupo religioso é o que Jesus Cristo nos ensinou. Ele disse: nisso saberão que sois meus servos, quando vos amardes uns aos outros. O amor nos torna parecidos com Jesus. O amor nos torna próximos de Jesus. Então eu queria que você escrevesse: eu amo o meu filho, eu tenho carinho por meu filho é importante, meu filho é especial, meu filho é maravilhoso. Mande frases de amor para os seus filhos, deixe que isso fique registrado aqui, talvez até consiga ler alguns dos nomes que vão aparecer aqui. Então diga: eu amo o meu filho, diga o nome dele. Escreva uma pequena frase de amor: eu amo os meus filhos, são presentes de Deus, amém. Eu amo os meus filhos, eu amo o meu filho. Coloque o nome dele. Se ele estiver talvez acompanhando com você essa live, abrace-o, diga: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Queridos, nós temos muitos problemas para lidar com os nossos filhos. Eu sou pai de 2 lindos filhos, um casal, a Aimee, que tem 18 anos de idade, e o Abner, que tem 25 anos de idade. E olha, é um conflito de gerações. Conviver com os nossos filhos é um desafio todo o tempo, é um desafio em todos os momentos. A gente aprende com eles em cada etapa das suas vidas. A gente aprende com eles em cada momento. Uma coisa que eu quero começar a dizer: não é nosso encontro, não é essa pauta, esse é o tema do nosso encontro. Nosso tema do nosso encontro é um príncipe frustrado. Um príncipe frustrado. A história de um príncipe frustrado. Por isso que você está vendo aqui a imagem de uma espada e de uma coroa. Porque hoje eu quero contar para você a verdadeira história do príncipe Absalão, filho de Davi. A verdadeira história de um príncipe frustrado, de um filho frustrado, de um filho abatido. E essa história vai entrar direto em contato, em comunhão, direto com a sua história. E hoje eu quero pedir a você: se você tem filhos, não saia dessa live. Deus quer falar com você. Uma das grandes dificuldades dos nossos filhos é encontrar um caminho de comunicação com a gente. Eu tenho 51 anos de idade e a maior dificuldade que eu sempre vivi com os meus filhos é que eles encontrem um caminho de facilitação, de conversa, de diálogo. Nós bloqueamos os nossos filhos. Dependendo da nossa geração, nós geramos sérios bloqueios e eles têm grandes dificuldades em dizer para nós os seus sentimentos, as suas frustrações, os seus abatimentos, porque eles já sabem que chegando-se a nós, muitas vezes eles recebem uma reprimenda, muitas vezes eles recebem um xingamento, muitas vezes eles recebem uma palavra dura. Difícil é para eles romper a barreira das gerações. As gerações já existem hoje a cada 12 anos. Então perceba que uma criança de 12 anos já vai encontrar agora a próxima geração. Um filho que tem 24 anos já está numa geração diferente do outro filho que tem 12 anos.
E se você tem 50 anos, você tem filhos com gerações diferentes vivendo na sua casa, há uma barreira muito grande de comunicação deles para conosco. E a grande dificuldade é que nós, pais cristãos e evangélicos, temos uma grande dificuldade em ouvi-los, em atender o grito deles, em ouvir o socorro que eles pedem, em atender o pedido deles. Eu já vivi muito isso na minha infância, na minha adolescência. O meu pai é pastor e eu me lembro da minha grande dificuldade em me comunicar com meu pai. E muitas vezes eu tinha que escrever uma carta, um bilhete e colocar em cima da mesa para que o meu pai pudesse me dar um pouco de atenção, porque sempre que a gente tentava conversar, nós éramos de gerações tão distantes, de gerações tão ambíguas, que nós não conseguíamos conversar uma mesma língua. Eu me desviei aos 16 anos de idade e fui morar sozinho. Fui levar a minha vida, me aventurar. E hoje isso me dá condições de falar com você sobre o seu filho. Hoje me dá condições de falar com você sobre a dificuldade do seu filho. Eu levei algum tempo para perceber que a minha história de vida seria útil para as outras pessoas. Eu me desviei, fui morar sozinho. Eu já era um profissional liberal aos 16 anos de idade e morei alguns anos sozinho, deixei meus pais, abandonei meus pais e fui morar sozinho. Ali eu ganhei uma grande lição de vida e voltei quando me converti para a casa dos meus pais. E esse tempo que eu estive fora foi um tempo em que eu deixei o cabelo crescer, onde eu virei de certa forma um rebelde, onde eu andava com más companhias, onde eu frequentava lugares que não deveria e que a minha consciência dizia que os meus pais não haviam me ensinado aquele caminho. Mas eu não tinha uma facilidade para conversar com os meus pais. Eu não tinha um caminho facilitador para falar com eles. Era sempre muito difícil, porque um filho de um cristão, ele encontra a dificuldade da barreira da fé. Nós costumamos confundir a nossa fé com a nossa capacidade de ser pai ou mãe. Nós geralmente geramos uma dificuldade natural criada pela religiosidade que nós carregamos. Se os nossos filhos aparecem com alguma coisa diferente, nós logo criticamos porque não encontramos aquilo na igreja. Nós nos esquecemos que os nossos filhos não são filhos da igreja, eles são filhos nossos, eles são do nosso DNA. Os nossos filhos não são filhos da igreja, são nossos filhos. Os nossos filhos não são filhos da eclesia, não são filhos da religião, eles são nossos filhos, eles carregam a nossa genética, eles carregam a nossa história, mas muitas vezes nós queremos tratar os nossos filhos como os filhos da religião, como filhos da igreja. Então, eu disse essa frase aqui agora, e gostaria que você escrevesse isso em algum lugar, mas mandasse aí no seu comentário a primeira frase dessa tarde: o meu filho não é filho da igreja. O meu filho não é filho da igreja. O meu filho é filho do meu relacionamento com a minha esposa, com o marido. Então escreva aí no seu comentário: o meu filho não é filho da igreja. Nós não devemos deixar que a igreja cuide dos nossos filhos como se fossem filhos dela. Está errado. A igreja não é mãe do seu filho. A igreja não é pai do seu filho. E hoje Deus quer falar com você, pai e mãe. Deus quer falar diretamente com você. E olha, quantos de vocês nunca pensaram nessa frase que nós acabamos de dizer? O meu filho não é filho da igreja. Não é a igreja que tem que educar o meu filho. Sou eu que tenho que educar o meu filho. O meu filho não é filho de uma denominação. Então, as doutrinas que ele aprende não são doutrinas que a denominação ensina, são doutrinas que eu ensino. Agora, se é difícil entender que o meu filho não é filho da igreja, então é muito mais difícil entender que o meu filho não é filho da igreja quando é filho de pastor.
é muito mais difícil ser filho de pastor. Porque não só a igreja entende que o filho de pastor é filho da igreja, como entende que as doutrinas são as regras que devem nortear o filho do pastor. Ele não tem direito de ser humano, ele não tem direito de ser livre. Meus filhos não são filhos da igreja, e os meus filhos não são filhos de pastor. E agora eu vou explicar para você. Os meus filhos são filhos do Israel. São filhos de Israel com a Elaine. Eles não são filhos de um pastor. Eles não são filhos de um cargo que pesa sobre mim. Eles não são filhos de uma liderança que pesa sobre mim. E eu quero que você, se há algum filho de pastor aqui comigo, se identifique, diga aí, eu sou filho de pastor. E você sabe que é difícil viver na igreja como filho de pastor. Se a igreja acha que os filhos de crentes são filhos da igreja, o que dizer de um filho de pastor? Quem está comigo é filho de pastor. Eu sou filho de pastor. Amém. A Samara é filha do pastor Cristino. É uma bênção, pastor Cristino, uma bênção, Samara. Não é verdade? Ser filho de pastor não é complicado. Laila, eu sou filha de pastor. Não é difícil ser filho de pastor? Porque a igreja acha que os nossos filhos são filhos da denominação. São filhos da denominação. Então eles querem que os nossos filhos andem em uma régua de regras e princípios denominacionais e não em uma regra de conduta moral que os seus pais ensinam para eles. E é por causa disso que hoje, nessa tarde, eu decidi falar com você sobre essa verdade. O seu filho não é filho de pastor. E hoje eu gostaria de contar uma verdadeira história que é desconhecida de muitos crentes. Verdadeira história que é desconhecida de muitos crentes. A história de Absalão. E enquanto eu estava falando com vocês, eu li um comentário, alguém dizendo, eu não sou filho de pastor, e com as mãos assim erguidas, dizendo, graças a Deus, eu não sou filho de pastor. Ser filho de pastor não é fácil. E ser filho de obreiro também não é fácil. Ser filho de diácono não é fácil. Ser filho de liderança de igreja não é fácil. Porque a igreja começa a enxergar esses filhos como propriedade deles. Eles devem ser o exemplo para os seus próprios filhos. Eles devem ser a referência para os seus próprios filhos. Isso no mínimo, gente, é injusto. No mínimo é injustiça. No mínimo é mal. Porque os nossos filhos têm o direito de serem livres. Os nossos filhos têm o direito de escolher, assim como cada membro da igreja escolhe ser crente ou não, escolhe estar nos caminhos do Senhor ou não. Os nossos filhos são livres. Então escreva essa verdade também. Os nossos filhos são livres. Escreve aí, Samara, sobre a Zoe. A minha filha é livre. E se a gente não começar a entender esse princípio, os nossos filhos, assim que completarem a idade, irão sair da igreja. Assim que se sentirem livres pelo Estado, pela lei, eles vão sair da igreja. Então escreve, o meu filho é livre. O meu filho é livre. E a nossa criação deve partir deste princípio, que os nossos filhos são livres, são pessoas livres, feitas em liberdade, colocadas no mundo em liberdade, servem a um Deus que lhes dá liberdade, um Deus que libertou todos os cativos e que a igreja não tem o direito de amordaçar. Então escreve essa terceira verdade: a igreja não tem o direito de amordaçar o meu filho. Escreve isso aí. A igreja não tem direito de amordaçar os nossos filhos. Então eu quero ler com você a história de Absalão.
E eu quero começar pelo capítulo de número 18 de 2 Samuel. Então escreve, as pessoas estão escrevendo, eu gosto de vocês por isso. Então a Miriam está escrevendo, meus filhos são livres. Amém. A Daiane, meus filhos são livres. Amém. Meus filhos são livres. A Elaine está dizendo, meus filhos são livres. Amém. A Silvia está dizendo, meus filhos são livres. Desculpe, pastor, mas somos livres, porém precisamos ser livres na direção do Senhor, na sua palavra. Sim, exatamente. Nós somos livres e precisamos ser livres na direção do Senhor, não na mordaça da igreja. Não na mordaça da igreja. Eu quero que você entenda que esse grito que eu estou dando aqui hoje à tarde é o grito do seu filho, querendo dizer para você, em nome de Jesus, abra os teus olhos. Nada vale perder a família. Nada justifica perder a família. Então, queridos, antes de serem contra o que eu falo, ouçam o que eu falo, porque a voz aqui é a voz de um filho que esteve longe do Senhor por causa da igreja, de um filho que tem irmãos longe da igreja por causa da igreja, sobrinhos longe da igreja por causa da igreja. Então eu queria que no mínimo você ouvisse o que um filho que uma vez ficou ferido profundamente com a igreja tem a dizer e que pode ajudar você no seu relacionamento com seu filho. Nós somos livres e guiamos nossos filhos na palavra do Senhor. Mas olha, não na mordaça da igreja. Então eu quero contar para vocês a história de Absalão. 2 Samuel, no capítulo 18, existe um texto muito forte. Quando Davi recebe a notícia da morte do seu filho Absalão. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia, meu filho Absalão. Essa era a frase que Davi dizia todo o tempo. Em 2 Samuel 18, no versículo de número 33. Meu filho Absalão. Meu filho Absalão. Ele disse isso diversas vezes. Meu filho Absalão. Eu gostaria que você entendesse a dor que está nessa frase. Meu filho Absalão. Diz a história que Davi chorou porque o seu filho Absalão havia se levantado contra ele e havia levantado um exército de inimigos contra ele e havia tomado o seu reino, e ele então decide fugir. Mas a história que nós geralmente não contamos é a dor de Absalão. Nós geralmente nos miramos na dor de Davi, na serenidade de Davi, na santidade de Davi, num bom servo que foi Davi, mas dificilmente nós olhamos para a dor de Absalão. E hoje eu quero pedir um pouco da sua atenção para chamar você para observar a dor de Absalão, o filho do santo rei Davi, o filho do adorador Davi. Sabe, queridos, nós temos um péssimo hábito, sempre tivemos um péssimo hábito, de olhar para um crente, muito bom crente, e entender que a sua santidade apaga os seus erros. Mas a Bíblia nunca fez isso. A Bíblia nunca apresenta um servo santo de Deus apagando os seus erros. Nosso comportamento diante do Senhor em um culto não justifica os nossos erros. Nosso comportamento religioso não apaga a nossa culpa. O nosso comportamento religioso não deve forçar a situação, fazendo-nos esquecer da nossa responsabilidade. Então deixe-me te contar a história de Absalão. Absalão é o filho, homem, primogênito de Davi. Absalão, ele está esperando para ser o próximo rei de Israel. Mas a Bíblia vai nos sugerir
que Davi era um homem extremamente ocupado com o reino. Depois do seu pecado com Batseba, então, a sua vida nunca mais teve descanso. A promessa de Deus a Davi, por meio do profeta Natã, foi que ele jamais iria descansar a sua espada depois do crime que ele cometeu em matar o marido de Batseba. Então a palavra do nosso Deus diz que Davi era um homem extremamente ocupado. Quando não estava em guerras, ele estava julgando as pessoas. Quando ele não estava julgando, ele estava cuidando das coisas da administração do Estado. Ele era um homem que estava sempre no meio dos doutores, no meio dos sábios, no meio das pessoas, para poder resolver os problemas da sua nação, fortalecida pelo seu braço, pela mão de Deus na sua vida. Mas esse excesso de atividades de Davi leva Davi a chorar no 2 Samuel 18:33. Uma pergunta que nós temos que fazer é por que Davi chorou tão amargamente a morte de um filho traidor? Por que ao ouvir que Absalão havia levantado um exército e os seus inimigos haviam se aliado a ele, ele decide fugir e não enfrentar o seu filho Absalão? Nós devemos nos perguntar por que Davi fez a escolha de chorar por um filho tão rebelde. Será que não houve algum sentimento em Davi que conduzia ele a um sentimento, a um entendimento de que ele era de alguma forma responsável pela dor do seu filho Absalão? Será que Davi não chorava porque ele conseguia sentir uma certa responsabilidade por tudo que havia acontecido? É assim que nós enxergamos a história de Absalão. Eu vou mostrar para vocês umas cenas daqui a pouco, uma imagem daqui a pouco, de uma sepultura que está no Vale dos Reis, em Jerusalém, em frente ao palácio do rei Davi. Mas eu quero contar a história para vocês de Absalão. Absalão é primogênito e ele nasce para ser príncipe, para ser rei, para ser o herdeiro do trono do seu pai. Ele é treinado para isso, ele é educado para isso, ele é preparado sob a tutela dos maiores sábios de Israel para essa finalidade. E ele se sente pronto para isso quando alcança a idade de ser governante. Mas nesse intervalo, até que ele se tornasse rei, aconteceram algumas situações com a sua família. Davi teve algumas mulheres, e ele teve filhos que eram irmãos de Absalão, filhas que eram irmãs de Absalão, e de outra mulher ele teve outros filhos. Um desses filhos chama-se Aminon. Aminon é meio-irmão de Absalão, e ele se apaixona pela meia-irmã dele, que é irmã de Absalão, por pai e mãe, chamada Tamar. Aminon se apaixona pela meia-irmã, irmã de Absalão. E ele então arma um plano, para deitar-se com Tamar. E ele finge uma doença, chama a sua irmã para cuidar dele. Ali ele se deita com ela forçadamente. E a moça fica então completamente despreparada ou não pronta para um casamento digno. Ele tira a honra de Tamar. A palavra do nosso Deus diz que Absalão vai até o seu pai. Ele encontra sua irmã, que fora atacado pelo seu meio-irmão Aminon. Ele conforta sua irmã, diz para sua irmã ir em silêncio para casa, e ele procura o seu pai Davi. E ele conta a história do abuso sofrido pela sua irmã, pelo seu meio-irmão Aminon, e ele pede providências. E em 2 Samuel, no capítulo 13, no verso de número 23, a Bíblia diz assim: passado 2 anos, tosqueava em Baal-Assor Absalão, que está junto de Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei.
Passaram 2 anos e Davi não havia feito absolutamente nada. O que nós estamos vendo nessa história é um homem, um pai tão ocupado que ele esquece dos problemas dos filhos. Um pai tão ocupado que ele não presta atenção na dor dos filhos. Absalão procura o seu pai e diz: Pai, o Senhor é rei de Israel, o Senhor é juiz sobre essa terra, o Senhor julga todos os dias as pessoas, e agora eu tenho uma causa que é da sua própria casa, para que o Senhor cuide. O teu filho Aminon abusou da minha irmã Tamar. Qual é a sentença, rei Davi? E passado 2 anos, Davi não havia tomado nenhuma só providência, nem contra Aminon, nem a favor de Tamar. Ele simplesmente continuou as suas ocupações, continuou sua vida normal. Quantos filhos têm tanta dificuldade em falar com seus pais, porque sabem que não serão ouvidos, que os seus problemas são tidos como infantilidade, seus problemas são tidos como meninice, coisa de criança mimada. Muitas vezes os pais fazem exatamente aquilo que não fazem com seus filhos com as outras pessoas, mas não fazem com seus filhos. Muitas vezes os pais têm um ofício onde eles tratam das outras pessoas, mas não tratam dos seus filhos. E quando o filho vem, ele ignora a dor do filho. Aminon feriu fortemente a sua irmã Tamar e feriu fortemente a honra dela. Davi ignorou os fatos e passado 2 anos, diz a palavra de Deus em 2 Samuel 13, no versículo 23, Davi ainda não havia tomado nenhuma providência, pelo que Absalão tomou por si a dor e resolveu ele tomar as providências. Ele chama os seus irmãos para uma festa e ele mata o seu irmão Aminon. Os seus outros irmãos fogem com medo, achando que ele intentava matar todos, mas não, ele queria apenas vingar a sua irmã, coisa que o seu pai não teve tempo para fazer. Diz a palavra de Deus então, que o mundo ao redor de Davi pedia uma saída. O que você vai fazer com Absalão, Davi? E a Bíblia diz, em 2 Samuel 14, 28, que passados 2 anos, Davi ainda não havia tomado nenhuma providência concernente a Absalão. Você sabe do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um rei santo, agradável a Deus, de um coração entregue ao Senhor, segundo o coração de Deus, mas que Deus não esconde a sua falha paterna. Nós estamos falando de um Deus que não oculta o erro do salmista Davi, do adorador Davi, perfeito diante de Deus, agradável diante de Deus, com seu coração no Senhor, mas como pai, muitas vezes omisso. Muitas vezes omisso, e Deus não escondeu isso. Nosso Deus nunca escondeu isso. Ele foi omisso. Ele foi um pai distante dos seus filhos. Na coroação de Salomão, Davi toma o conhecimento de que o outro filho está tomando o poder por meio da boca de Batseba. Ele é um pai que por alguma razão não presta devida atenção aos seus filhos e aos problemas dos seus filhos. Então, passados 2 anos de que Absalão havia matado a Aminon, Davi não havia feito absolutamente nada. Então Absalão reúne um exército e ele diz: meu pai não pode continuar sendo rei desse reino. É um erro de Absalão? É um erro terrível de um filho magoado? Mas Davi, quando toma conhecimento disso, ele foge e ele não quer que o seu filho seja tocado, e ele chama o seu general e diz: não toquem no meu filho Absalão. E partindo para a guerra,
Absalão comete toda sorte de torpeza diante do seu pai, toda sorte de pecado diante do seu pai, mas correndo para a guerra, os soldados de Davi matam Absalão. E então Joabe manda três pessoas avisarem a Davi em espaços separados. O primeiro chega e Davi diz: porventura sobrevive o meu filho Absalão? E aí logo chega o segundo mensageiro e ele faz a mesma pergunta: e como vai o meu filho Absalão? E chega o terceiro e diz: o teu filho Absalão morreu, meu rei. Então Davi chora profundamente. Em 2 Samuel 18:33, Davi geme e ele diz: ah, meu filho Absalão, ah, meu filho Absalão. Em Israel existe um lugar chamado Vale dos Reis. E da vista da sacada do palácio de Davi, ele mandou fazer essa obra que você está vendo. Aqui está o túmulo de Absalão. No Vale dos Reis, que é o lugar onde se sepultavam os príncipes e os reis de Israel. Debaixo da sacada de sua janela, Davi mandou construir uma linda homenagem ao seu filho Absalão. Toda vez que eu vou a Israel e vejo essa sepultura, eu vejo um grito de um pai dizendo: eu poderia ter prestado mais atenção no meu filho. Davi mandou fazer esse monumento em cima do túmulo de Absalão, para que de alguma forma ele olhasse pela janela e se lembrasse dos erros que cometeu com seu filho Absalão. Não era desejo de Davi que o seu filho Absalão morresse. Não era desejo de Davi que o seu filho Aminon violasse os direitos de sua irmã Tamar. Não era desejo de Davi que sua filha fosse violentada. Mas ele estava ocupado demais para prestar atenção nos filhos. Então ele mandou fazer esse monumento. E como nós descobrimos hoje que esse monumento é o monumento da sepultura de Absalão? Eu vou mostrar em outra imagem, para que você veja o monumento em homenagem a Absalão. Por volta da década de 50, um arqueólogo em Jerusalém percebeu que um pai levava o seu filho e o seu filho atirava pedras nessa sepultura. Então esse arqueólogo chamou sua atenção e ele procurou aquele homem e perguntou: por que você está fazendo o seu filho atirar pedras nesse túmulo? Então aquele homem disse: porque o jovem rapaz que foi sepultado nesse túmulo deve ser esquecido em seu comportamento. Ele foi um péssimo filho. Então o arqueólogo perguntou: quem foi esse jovem? E ele disse: Absalão. Mas para Davi, a rebeldia do seu filho Absalão tinha uma história diferente. A rebeldia de Absalão contava uma história no coração de Davi bem diferente. Contava a história de um filho que gritou pelo pai e não foi ouvido. De um filho que chamou pelo pai e não foi atendido. De um filho que diz: meu pai, minha irmã foi violentada e ele não fez coisa alguma. De um filho que sabia que o seu pai estava ocupado demais para estar dando atenção para ele. Davi se sentiu culpado pelo desespero do seu filho Absalão. Eu quero contar algumas histórias verdadeiras para você também e atuais. Eu conheci um filho de pastor que orava a Deus para que Deus falasse com seu pai e com a sua mãe, que ele estava esquecido e que os seus pais nunca prestaram atenção nele. E ele sempre tentava falar com seus pais, mas os seus pais estavam em uma campanha de oração, em um curso bíblico, em um encontro de casais,
em um encontro de jovens, em um retiro, e nunca podiam ouvir o seu pai, o seu filho. Ele deixou diversos bilhetes sobre a mesa e ele dizia nos bilhetes: meu pai, eu preciso falar com você. Mas o pai lia o bilhete e jogava fora. Esse filho de pastor via o seu pai lendo os bilhetes e jogando fora e balançando a cabeça como quem dizia: meu filho é muito mimado. Certo dia, esse filho tomou coragem, juntou suas coisas e foi embora. Quantos filhos de pastor estão indo embora porque os seus pais têm tempo para a igreja, mas não têm tempo para os seus filhos? Porque os seus pais conseguem enxergar os seus filhos como filhos da igreja. E ele quer o mesmo que os irmãos da igreja querem, que o seu filho seja perfeito, ainda que os filhos dos irmãos da igreja não sejam perfeitos. Quantos pastores querem que os seus filhos sejam perfeitos? Aquilo que os irmãos da igreja nunca cobram dos filhos deles, mas cobram do filho do pastor. O filho do pastor assume como cobrança e cobra também dos seus filhos. Esse jovem foi embora, odiando a igreja. Eu o conheci intimamente. Eu o conheci profundamente. Quero contar para você uma outra história de um outro jovem de aproximadamente 17, 18 anos, talvez, que morava perto da minha casa. Seus pais tinham um comércio e eles gastavam todo dia em torno de 12 horas ou mais no trabalho. Acordavam e iam para o trabalho. O seu filho acordava e os seus pais já haviam ido. Quando o filho voltava, quando os pais voltavam, ele já estava dormindo. Ele encontrava com seus pais às vezes no final de semana. Um dia esse filho passou na faculdade. Então ele pegava um veículo para ir até a faculdade bem de madrugada, uma van. Ele então, um certo dia, tomou café com seus pais, deu um beijo na mãe e no pai, virou a esquina para pegar a van e numa casa que estava em construção, ele já havia deixado uma corda, amarrou seu pescoço nessa corda e se matou na varanda da casa, nos fundos da casa dele. Esse jovem era amigo da minha filha e do meu filho na escola. E nós fomos ao velório desse jovem. E a mãe, debruçada sobre o caixão, ela gritava o nome desse filho. Eu nunca vi uma cena tão dolorosa em um velório como eu vi nesse dia. O pai encostado na parede, com todos os amigos abraçando a ele, tentando dizer para ele que não era culpa dele, mas ele havia deixado uma carta para os seus pais dizendo: eu tenho tantos anos de vida e há tantos anos eu tento falar com vocês. A minha dor é muito grande, mas vocês têm tempo para tudo, mas não têm tempo para mim. Eu não preciso de coisas, dizia o garoto na carta que escreveu. Eu preciso de amor, de afeto, de atenção. E a mãe, debruçada sobre o caixão, com a carta do filho nas mãos, ela gritava dizendo o nome do filho e dizia: me perdoa, meu filho, me perdoa, meu filho. Quantos filhos estão gritando em casa que querem ser ouvidos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês com todo o temor de Deus no meu coração. Aceite seu filho como ele é. Não deixe a igreja colocar um rótulo nele. Não deixe a religião colocar um rótulo no seu filho. O seu filho não é filho da igreja. O seu filho é seu filho e tem o seu DNA. Eu me lembro do meu irmão mais velho, que não está mais na igreja por causa da igreja. Certa vez os irmãos disseram para ele: você é filho de pastor e você não deveria ser como é. E ele disse: eu sou filho de pastor, mas não sou pastorzinho.
Filho de peixe é peixinho, filho de pastor não é pastorzinho. Quantos filhos estão sendo pressionados por um rótulo que a igreja quer colocar neles? Eu estou gritando em nome do teu filho aqui, meu irmão. Eu estou gritando em nome do teu filho que não consegue às vezes dizer para você: me liberte desse rótulo. Me liberte desse rótulo. O seu filho não é filho da igreja, é seu filho, seu e da sua esposa. Aceite o seu filho como ele é. Sabe, querido, se nós não aceitarmos nossos filhos, quem irá aceitá-los? Quem irá conduzi-los? Não pense você que as pessoas que te criticam irão conduzir o seu filho. Não irão ter o menor apreço por ele. Não pense que a igreja vai cuidar do seu filho. Não é responsabilidade da igreja. Não pense que os diáconos vão cuidar dos seus filhos. Eles existem para cuidar da mesa do Senhor e não dos nossos filhos. Se nós não aceitarmos os nossos filhos, quem vai aceitar? Eu não sei quem é o teu filho, mas eu estou gritando por ele nessa tarde. Para que você não tenha um monumento no futuro, lembrando um filho esquecido. Para que você não tenha que olhar pela janela da sua casa e olhar um filho esquecido. Eu conheço um pastor que tem aproximadamente 86 anos de vida. E toda vez que a gente conversa, ele diz assim para mim: Israel, meu maior arrependimento é que eu tratei os meus filhos como ovelhas. Eu não tratei os meus filhos como filhos. E esse homem maduro, de 86 anos aproximadamente, ele confessa: o meu maior erro como pastor foi ver a minha família como um rebanho e não ver a minha família como minha família. Esse homem perdeu os filhos para o mundo. Esse homem perdeu os filhos para o mundo. Quantos filhos de pastores estão longe da igreja, porque os pais não conseguem tratá-los como filhos, seres humanos. E eu quero até dizer a você, meu irmão, não é culpa sua e de ninguém se o teu filho faz uma opção sexual diferente. Não é culpa sua e nem de ninguém se o teu filho faz uma opção religiosa diferente. Não é culpa sua e não coloque esse peso sobre você. Ame o seu filho apenas. Ame o seu filho. Tudo que ele precisa hoje é de amor. Ele precisa ser aceito. Ele precisa ser aceito por você. Esse jovem que eu disse para vocês que eu conheço e que saiu da igreja logo que pôde, porque os seus pais não liam as cartas, não davam atenção a ele. Ele certa vez esteve em uma reunião de oração e um profeta tomou a palavra e chamou a mãe desse jovem do lado dele e disse: Deus está dizendo para mim que você tem que dar atenção para esse rapaz. Deus está dizendo para mim que você não tem cuidado desse rapaz. Você sabe o que a mãe desse rapaz disse? Esse profeta é falso. Naquele momento, aquele filho ficou alegre com o Senhor e disse: Deus existe, Ele está falando com minha mãe o que eu estou tentando dizer para ela, e ela agora está ouvindo da boca do profeta, vai mudar tudo. Quando então a sua mãe disse para ele: esse profeta é falso, ela simplesmente ignorou a voz de Deus que dizia: ouça o teu filho. Então nessa tarde eu venho dizer a você, meu querido, dê amor ao seu filho, aceite o seu filho como ele é. Talvez ele seja totalmente diferente de você, mas ele não tem culpa. E todos os defeitos que ele pode ter, ele não roubou, ele herdou. Ele não tem culpa, ele não roubou de ninguém. As características que ele tem são sua e da mãe, do pai e da mãe. Ele não roubou o que ele é, ele herdou o que ele é. Ele não roubou de ninguém, ele herdou, e ele herdou de você. Ame o teu filho,
Dê atenção ao teu filho. Esse ano passado, o meu filho se casou e ele se mudou para longe da minha casa. A minha maior alegria é saber que eu sempre fui amigo do meu filho. Hoje o meu filho fala comigo por vídeo e ele sempre me diz assim: oi, meu amigo. Oi, meu amigo. É assim que o meu filho me chama. E quando ele manda mensagens para mim, ele diz: o meu pai, meu melhor amigo, eu estou com saudade do Senhor. Se o teu filho não tiver você como amigo, a quem ele vai ter? Se o teu filho não puder confiar em você, em quem ele vai confiar? Hoje eu falei com meu filho, pouco antes de entrar nessa live. Eu vi o meu filho e disse para ele: meu filho, que saudade, meu filho, que vontade de te ver e de te abraçar. E ele sempre repete a mesma frase: oh, meu amigo, eu também estou morrendo de saudade de você. Os nossos filhos precisam ter saudade de casa. Os nossos filhos precisam ter saudade dos pais. Os nossos filhos precisam ser filhos e não membros de igreja. Os nossos filhos não são filhos da igreja. Eles não têm o direito de cobrar dos nossos filhos aquilo que Deus não deu a eles o direito de cobrar. Eu quero dizer para você essa tarde, Deus pode ter me colocado aqui para gritar em nome do seu filho e dizer a você: afrouxe um pouco as rédeas. Mantenha o seu filho no caminho do Senhor, mas seja pai, seja mãe. Mantenha o seu filho servindo a Deus, mas em amor. Mantenha o seu filho nos caminhos de Deus, mas sem que ele perceba que perdeu os pais por causa disso. Os teus filhos precisam de Deus, mas tão certo como eles precisam de Deus, eles precisam do pai e da mãe. Há um texto na Bíblia que eu acho sensacional. É o texto que fala de Adão. Estava Adão sozinho nesse mundo e ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele tinha o mundo aos seus pés. Mas o Senhor Deus disse exatamente essa frase: não é bom que o homem esteja só. E a palavra bom que aparece ali em hebraico é suficiente. Então Deus disse: Adão tem a natureza, Adão tem os animais, Adão tem a liberdade, Adão tem a mim, mas isso não é suficiente. Ele precisa de alguém. O seu filho pode ter tudo, mas ele precisa de pai e de mãe. Ele tem um pastor que talvez seja você, mas você precisa às vezes desativar o ministério pastoral quando você sai de casa. E ao entrar em casa, você não é um pastor casado com a sua mulher, você é o marido da sua mulher. Você não é o pastor cuidando dos seus filhos, você é o pai dos seus filhos. Você precisa aprender a colocar uma bermuda e jogar bola com eles, a brincar com eles. Você precisa aprender a tirar um pequeno tempo para poder estar com eles. Como eu tenho saudade de chegar em casa e ser recebido por golpes que o meu filho dava, me esperando chegar em casa. Ele era
um herói da TV e eu era o outro companheiro dele. E ele pulava, dando golpes em mim e me chamando pelo nome do parceiro herói. Eu era o herói do meu filho e ele era o meu parceiro. Quem é o herói do teu filho? Quem é o amigo do teu filho? Não deixe que o mundo apresente amigos para ele. Não deixe que o mundo mostre para ele amizade. Mostre você. Se o mundo é capaz de aceitar o seu filho, você também pode ser capaz de aceitar. Hoje eu venho aqui gritar em nome do teu filho. Pai, mãe, olha para mim. Me aceite como eu sou. Pai, mãe, eu sou diferente. Eu não sou você. Pai, mãe, deixe eu tomar as decisões. Esteja do meu lado. Seja um ombro amigo para mim. Se você não for o herói do teu filho, o mundo será herói. Se você não for amigo do teu filho, o mundo apresentará para você o seu próprio amigo. Hoje, então, eu quero terminar essa live dizendo a você: ame o teu filho. Ame o teu filho. Ele quer ser amado por você. Amém? Ame o teu filho. Não deixe o seu filho ser como Absalão. Não deixe o seu filho morrer sem o amor de um pai. Não deixe o seu filho ser colocado em uma linda sepultura, criada pelo nossa falta de amor e falta de cuidado. Ame o teu filho. Em nome de Jesus. Absalão, o príncipe mal compreendido. E até os crentes odeiam Absalão. Somente Davi sabia que era parte dele a culpa do que o seu filho se tornou. Que Deus abençoe você. E nesse silêncio, eu acabo essa live hoje. E esse silêncio é o grito do teu filho. Pai, mãe, olha para mim.